O que acontece na sua vida quando você busca intimidade com Deus? Há momentos em que a alma silencia, e não é um silêncio de paz. É um silêncio de dúvida, de espera, de perguntas não respondidas. Você ora, espera, se entrega, mas parece que o céu não responde. Parece que Deus está longe demais, como se tivesse se esquecido, como se tivesse parado de escutar. E então você se pergunta: será que Ele me ouve? Será que Ele ainda me vê? Será que estou fazendo algo errado? Essa sensação não é rara, é mais comum do que você imagina. A verdade é que muitas vezes Deus permanece em silêncio, não porque está distante, mas porque está olhando mais de perto do que nunca. O silêncio dele não é descaso, é atenção, é cuidado, é presença não verbalizada, mas profundamente sentida por aqueles que o buscam de verdade. Há algo que começa a mudar na sua vida quando você decide não apenas conhecer a Deus de longe, mas se aproximar do seu coração. Não para pedir algo, não para ser aprovado, mas para estar com Ele, só com Ele, com tudo o que você é, com tudo o que você sente. A intimidade com Deus não começa quando você aprende a orar certo. Começa quando você cansa de se esconder, quando as máscaras caem, quando você não aguenta mais fingir força. E ali, quebrado, exausto, vazio, algo sagrado acontece. Ele se aproxima, ele não grita, ele sussurra, não invade, ele entra no exato ponto em que você abre. Talvez você esteja vivendo esse exato momento agora. Talvez tenha chegado aqui procurando respostas, ou só um alívio. Mas o que você vai encontrar é a presença que restaura. Você não está aqui por acaso. Existe uma busca dentro de você. Uma fome que o mundo não sacia. Um eco dentro da alma que só responde ao nome de Deus. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por essa jornada de descoberta. Você vai entender o que realmente muda na sua vida quando você se aproxima de Deus, não pela religião, mas pela comunhão. Você vai perceber que a intimidade não é feita de grandes emoções, mas de presenças constantes, de olhares silenciosos, de curas sutis. E o mais importante, você vai sentir que nunca esteve só, mesmo no silêncio, mesmo no caos, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, porque o céu não te abandonou. O céu está te observando, esperando, sussurrando, chamando você de volta para casa. Agora sim, a jornada começa. A quebra do ciclo automático. Existem momentos em que você se pega orando sem presença, cantando sem adoração, lendo a Bíblia sem escuta. O corpo segue os gestos da fé, mas a alma ficou para trás, anestesiada. Você ainda crê, ainda ama a Deus, mas algo se perdeu pelo caminho. Talvez a profundidade, talvez a sensibilidade, talvez só o silêncio entre uma oração e outra. E quando essa desconexão se prolonga, nasce um fenômeno sutil, quase invisível, o ciclo automático da vida espiritual. Um modo de viver que parece correto, mas que esvazia aos poucos o sentido do sagrado. Você continua indo à igreja, fazendo suas orações, tentando ser forte, mas sente que algo se tornou mecânico, como se estivesse encenando uma fé que já não te emociona mais. É nesse cenário que a intimidade com Deus se torna urgente, não como um dever espiritual, mas como um resgate, uma volta ao primeiro amor, à essência, porque a intimidade interrompe o ciclo. Ela é o freio que para o coração diante de Deus e diz: volta, lembra, sente. Intimidade é o oposto da repetição vazia. É quando você não apenas fala com Deus, você ouve. E quando ouve, algo dentro de você acorda. Mas para isso acontecer, é preciso coragem, porque sair do automático é encarar o próprio vazio. É perceber que sua oração virou rotina, que sua fé virou argumento, que sua presença virou ausência. E isso dói. Dói admitir que você se distanciou de Deus mesmo estando dentro da igreja. Dói perceber que você perdeu o sabor da presença mesmo dizendo que crê. Mas é justamente essa dor que sinaliza que ainda há vida, que o espírito ainda clama, que o coração ainda deseja voltar a pulsar na frequência do céu. Quando você rompe esse ciclo,
a alma respira diferente. Você começa a notar as palavras que antes passavam batido. Você se cala antes de orar. Você escuta mais, chora mais, sente mais. A oração deixa de ser discurso e vira encontro. A Bíblia deixa de ser obrigação e vira carta de amor. O culto deixa de ser programa e se torna altar. Tudo muda, porque você muda. E a mudança começa com uma decisão simples: parar. Interromper o ciclo. Não por rebeldia, mas por reverência. Parar para lembrar quem é Deus e quem você é nele. Parar para perceber que a presença dele nunca cessou, mas você é quem parou de perceber. Parar para abrir a porta do quarto e dizer: Senhor, estou cansado de repetir. Quero te reencontrar. Esse reencontro não vem com fogos de artifício. Ele vem com silêncio, com lágrimas, com uma paz que não grita, mas se instala devagar. Ele vem quando você abandona a obrigação de parecer forte e permite que Deus veja quem você realmente é. Frágil, contraditório, cansado, mas disposto a voltar. E Deus não resiste a corações assim. A intimidade com Deus não exige performance, ela exige presença. Não requer palavras bonitas, requer verdade. Não pede discursos longos, pede silêncio sincero. E nesse silêncio, o Espírito Santo começa a agir. Ele desarma suas defesas, desliga suas justificativas, desmonta seus mecanismos de proteção e começa a curar, a reconstruir, a limpar os olhos da alma para que você volte a enxergar com clareza. O ciclo automático se alimenta de pressa, de rotina, de medo, de controle. Já a intimidade se alimenta de pausa, de rendição, de confiança, de entrega. Um vive na superfície, o outro mergulha fundo, um te esgota, o outro te restaura. Um disfarça a ausência, o outro revela a presença. E você precisa escolher todos os dias em qual deles quer viver. Se você sente que sua fé está fria, que sua vida espiritual está girando sem sentido, não se culpe, não se esconda, só pare e escute. Porque a quebra do ciclo não é uma punição, é um convite, um chamado de volta para o lugar onde tudo começou. E onde Deus ainda está esperando por você, não com cobranças, mas com olhos que brilham de saudade, porque Ele nunca parou de te amar, só está esperando você parar de repetir e começar a sentir. O quarto escuro da alma, onde Deus entra primeiro. Nem sempre a intimidade com Deus começa pela luz. Na maioria das vezes, ela começa pela escuridão. Não a escuridão do pecado exposto, dos grandes escândalos, das quedas visíveis, mas aquela que ninguém vê, a que você mesmo esconde até de si. A escuridão silenciosa que mora atrás dos sorrisos educados, aquela que habita os pensamentos que você evita, os traumas que você nunca teve tempo ou coragem de processar, as memórias que ainda doem, as culpas que nunca foram resolvidas, as vozes interiores que ainda ecoam dizendo que você não é suficiente, não é digno, não é perdoado. Esse quarto escuro da alma não é um lugar onde você se orgulha de entrar. Ele é desconfortável, solitário e, muitas vezes, assustador. Mas é justamente aí onde ninguém quer pisar que Deus escolhe começar sua obra mais profunda. Porque Deus não constrói em cima de fachadas, Ele começa pelas fundações. E para isso, Ele precisa tocar onde está escondido. Ele precisa entrar onde você se tranca, onde você finge que está tudo bem, mas por dentro grita. A intimidade real com Deus não acontece no palco da fé, mas nos bastidores da alma. Não é no louvor cantado em voz alta, mas no silêncio depois da música. Não é no discurso bonito sobre superação, mas na confissão embargada de quem ainda está sangrando por dentro. Deus entra no quarto escuro não para te expor, mas para te curar. Ele não acende a luz para te envergonhar. Ele acende para te libertar. E quando ele entra, você sente. Não é com barulho, é com ternura. Não é com exigência, é com graça. Ele não chega perguntando por que você falhou. Ele chega dizendo: estou aqui e sempre estive. E então, você se desmonta, porque aquela parte de você que viveu anos escondida, finalmente encontra descanso.
Finalmente encontra alguém que não se assusta com o que vê, que não te vira o rosto, que não exige explicações, só acolhe. É nesse espaço sombrio da alma que o Espírito Santo sussurra verdades que quebram as mentiras que você acreditou por anos. Ele diz que você não é seu trauma, que você não é sua queda, que você não é o que fizeram com você. Ele diz que você é filho, que é amado, que ainda há futuro, mesmo com as cicatrizes, mesmo com os pedaços quebrados. E então, devagar, sem pressa, ele começa a restaurar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele não começa mudando suas circunstâncias. Ele começa mudando sua percepção, trocando culpa por graça, vergonha por identidade, medo por confiança. Ele transforma o quarto escuro num lugar de encontro, num lugar onde você aprende que vulnerabilidade não é fraqueza, é porta de acesso, que o lugar mais temido da sua alma pode se tornar o lugar mais sagrado, porque é onde você realmente encontra Deus. Esse processo dói, porque encarar o escuro é difícil, mas é também onde você vai perceber que a luz de Deus não cega, ela revela. Não te humilha, ela liberta. E aos poucos você percebe que não está mais sozinho naquele quarto, que as sombras estão sendo atravessadas, que a escuridão já não tem o mesmo peso, porque onde antes havia medo, agora há presença. A intimidade com Deus não ignora seus abismos. Ela os visita, ela os transforma, ela os redefine. E o que antes era lugar de dor, vira altar. O que antes era esconderijo de vergonha, vira espaço de comunhão. Deus transforma o que te prendia em ponto de partida. Mas para isso você precisa permitir que Ele entre, que Ele veja, que Ele toque, que Ele cure. E quando você permite, algo sobrenatural acontece. Você já não teme mais o escuro, porque foi nele que você encontrou a luz mais real que já sentiu. A oração que desarma defesas. Há um tipo de oração que nasce da alma crua, sem roteiro, sem performance, sem o filtro das palavras religiosas que você aprendeu a usar. É a oração que vem depois do colapso, depois da frustração, depois da tentativa de manter tudo sob controle. Ela não começa com Pai Nosso, começa com um Deus, cheio de pausa, cheio de suspiro, cheio de cansaço. É nesse tipo de oração que a intimidade com Deus se torna mais viva, porque é nela que você deixa de tentar impressionar e começa, finalmente, a se entregar. Muitos se aproximam de Deus com as emoções blindadas. Criamos defesas emocionais para sobreviver, mecanismos internos que nos mantêm funcionando mesmo quando estamos feridos. Mas o problema é que essas mesmas defesas que nos protegem das pessoas muitas vezes nos impedem de nos abrir para Deus. Oramos, mas não nos expomos. Confessamos, mas não sentimos. Cantamos, mas não nos rendemos. E então mesmo diante dele mantemos o coração trancado. A oração que constrói intimidade não é a mais bonita, é a mais honesta. É quando você ora do jeito que está, não do jeito que acha que deveria estar. É quando você para de tentar parecer forte e admite: Senhor, eu não sei mais como continuar. É quando você suspira no lugar de versículos, quando você chora no lugar de discursos. Quando você não tenta mais entender tudo, apenas se coloca diante dele, sem respostas, sem força, só com verdade. Nessa hora, as defesas começam a cair, e Deus começa a agir. Ele não age onde você finge, ele age onde você sente. Ele entra nas palavras embargadas, nas pausas silenciosas, nos olhos marejados. Porque a intimidade se constrói quando você se permite ser vulnerável diante de um Deus que nunca vai te rejeitar. Quando você ora assim, o ego se cala, o orgulho desaparece e o Espírito fala. Muitas pessoas se sentem distantes de Deus não por falta de fé, mas por medo de se mostrar, medo de encarar as próprias emoções, medo de se quebrar diante dele. Mas é justamente nesse quebrantamento que a cura começa. A oração sincera não fere, ela desarma. E quando você se desarma, Deus pode tocar onde ninguém mais teve acesso. Ele entra onde a dor se esconde. Ele escuta o que você não disse.
Ele entende o que nem você consegue explicar. A oração que desarma defesas não é uma técnica, é um lugar. Um espaço onde você encontra descanso em vez de exigência. Onde você pode ser inteiro, mesmo estando em pedaços. Onde você descobre que Deus não ama uma versão editada de você. Ele ama você, com tudo o que sente, com tudo o que carrega, com tudo o que ainda não entendeu. Essa oração transforma, não porque muda Deus, mas porque muda você. Você se torna mais leve, mais sensível, mais sincero. A alma volta a sentir, o espírito volta a respirar, o coração volta a escutar, e aos poucos você percebe que não precisa mais se defender. Porque diante de Deus, você está seguro. Porque diante dele, você não precisa mais provar nada. Talvez seja por isso que Jesus se retirava para orar em silêncio. Ele não buscava barulho, ele buscava profundidade. Não palavras bonitas, mas comunhão verdadeira. E é isso que Deus espera de você. Não perfeição, mas presença. Não controle, mas rendição. Ele não quer que você tenha todas as respostas. Ele quer que você esteja disposto a ser tocado. Se você sente que está orando sem sentir, vivendo sem conexão, talvez seja a hora de parar de orar do jeito que aprendeu e começar a orar do jeito que sente. E isso pode começar agora, com um suspiro, com uma lágrima, com uma frase simples. Senhor, eu preciso de Ti. Essa é a oração que toca o céu, porque é a oração que nasce do fundo da alma. E uma alma sincera, Deus jamais despreza. Quando Deus toca no que você não sabe nomear, há dores que você não consegue explicar, emoções que te invadem e você não sabe de onde vieram, medos que surgem sem motivo aparente, vontades de desistir, mesmo quando tudo está indo bem. São sombras internas que não têm nome claro, mas têm peso. A alma sente, o corpo responde, a mente tenta racionalizar, mas nada parece fazer sentido. É nesse território confuso, onde palavras não alcançam e diagnósticos falham, que Deus decide tocar. E quando Ele toca, algo começa a mudar por dentro. Não de forma lógica, mas de forma viva. A intimidade com Deus não acontece só no que você entende. Ela se aprofunda justamente nas áreas que você não consegue entender. Porque Deus não se limita ao seu vocabulário emocional. Ele acessa aquilo que está além da linguagem. Aquilo que você sente desde a infância, mas nunca soube traduzir. Aquilo que te dói, mas você aprendeu a chamar de normal. Aquilo que te trava, mas você disfarça com produtividade, com força, com fé performática. E mesmo nessas áreas, ou talvez principalmente nessas, o Espírito Santo atua com precisão cirúrgica. Quando você busca intimidade com Deus, Ele começa a visitar essas regiões silenciosas da alma. Não invade. Ele entra com ternura, com paciência, como quem sabe exatamente onde está doendo, mesmo quando você não sabe apontar. Ele sonda, acolhe e aos poucos revela, não para te constranger, mas para te libertar. E o que antes era apenas peso sem explicação, começa a ter sentido, começa a se dissolver na presença, começa a ser curado, mesmo sem diagnóstico, porque Deus não precisa da sua explicação para agir. Ele só precisa do seu espaço. Você não precisa saber dizer o nome do que sente para ser curado. Você só precisa estar disposto a permitir que Deus veja. E Ele vê. Ele sempre viu. Ele viu quando você silenciou sua dor para não preocupar os outros. Viu quando você sorriu por fora e sangrou por dentro. Viu quando você disse, "Tá tudo bem", só para não ter que explicar o que nem você compreendia. Viu quando você chorou sem entender por quê. E mesmo assim, Ele permaneceu. Mesmo sem resposta, Ele não se afastou. Porque para Deus sua dor é clara, sua alma é conhecida, sua confusão é compreendida. Esse toque de Deus é diferente de qualquer outra ajuda humana, porque Ele não analisa, Ele habita, Ele não pressiona, Ele espera. Ele não diz, supere isso, Ele diz, vamos passar por isso juntos. E quando você sente esse toque, algo se reorganiza. Não necessariamente do lado de fora, mas dentro. O peito alivia, a mente aquieta,
A alma respira e, mesmo sem saber nomear, você entende. Deus está aqui, e isso basta. Com o tempo, aquilo que você não sabia dizer começa a se transformar em oração, em louvor, em lágrima que cura, em silêncio que consola, em entrega que restaura. E o que era dor inexplicável se torna testemunho silencioso de um Deus que age onde ninguém mais pode entrar. A intimidade permite esse acesso, não porque você força, mas porque você permite, porque você confia que mesmo sem palavras, Deus compreende. Mesmo sem rótulo, Ele toca. Mesmo sem você entender, Ele transforma. E essa é a beleza de caminhar com Deus de forma íntima. Você descobre que Ele conhece o mapa completo da sua alma, incluindo as partes que você nunca teve coragem de explorar. Ele conhece os porquês que você nunca entendeu, os vazios que você tentou preencher com 1000 coisas, as inseguranças que você escondeu até de si mesmo. Ele sabe. E mesmo assim, Ele te ama, Ele te escolhe, Ele te abraça. Talvez hoje você esteja tentando entender algo que sente e não consegue explicar. Talvez esteja preso num ciclo de dor que não tem nome. Mas ouça com atenção. Deus já está tocando aí. Não espere ter as palavras certas. Apenas abra o coração. Deixe Ele entrar nesse lugar. Porque quando Deus toca no que você não sabe nomear, Ele dá sentido ao que antes era só peso e transforma o caos interno em morada de paz. Intimidade que restaura a autoimagem. Você pode amar a Deus e ainda assim se odiar. Pode servir no altar e ainda se sentir pequeno demais por dentro. Pode orar pelos outros e ainda carregar uma voz interna que repete, sem cessar, que você não é suficiente. Há pessoas que conhecem a palavra, que têm ministério, que vivem para ajudar outros, mas que secretamente se envergonham do que veem quando se olham por dentro. E é por isso que a intimidade com Deus não é um bônus na vida espiritual. Ela é um caminho de restauração, de dentro para fora, da identidade à missão. Porque sem intimidade, você continua servindo, mas sem se enxergar como filho. Você continua pregando, mas ainda carrega um coração fragmentado. A autoimagem ferida é silenciosa. Ela não grita no púlpito, mas sussurra nos bastidores da alma. Ela se forma a partir de palavras que você ouviu, rejeições que você sofreu, comparações que foram impostas. Ela nasce na infância, se fortalece na adolescência e muitas vezes é mascarada na vida adulta com títulos, tarefas e teologia. Mas no fundo continua ali. Aquela sensação de inadequação, de que você nunca será tão bom quanto esperam, que nunca será tão santo quanto parece, que nunca será totalmente curado. E então Deus, na sua infinita misericórdia, começa a puxar você para perto. Não para te exaltar, mas para te curar. Porque é na intimidade que Ele começa a tratar a forma como você se vê. Não com frases prontas ou conselhos genéricos, mas com um amor tão constante, tão firme, tão presente, que as mentiras internas começam a perder força. Ele te mostra que você não é definido pelos erros do passado, pelas falhas do presente ou pelas expectativas frustradas. Você é definido por quem Ele diz que você é. Mas essa restauração só acontece quando você para de fugir, quando você decide entrar nesse lugar secreto e permitir que Deus refaça o espelho quebrado da sua identidade. Porque é isso que acontece com a alma ferida. O espelho trinca, e você passa a se ver distorcido. Passa a acreditar em imagens formadas pelo medo, pela dor, pela comparação. Intimidade com Deus é quando Ele toma esse espelho nas mãos e diz: agora você vai se ver como eu vejo. Então, aos poucos, você começa a perceber. Você é mais do que a sua queda, mais do que sua história, mais do que suas fragilidades. Você é filho, você é filha, você foi escolhido. E isso não muda. Essa revelação não é emocional, é espiritual. Porque não se trata de autoestima no sentido humano. Trata-se de identidade redimida no espírito. Você não está apenas bem consigo mesmo. Você está em paz com quem Deus criou você para ser. Isso muda tudo.
muda a forma como você se posiciona, como você ora, como você se relaciona. Porque quando você se vê como filho, você para de mendigar amor, atenção, aprovação. Você já sabe que é amado, já sabe que é visto, já sabe que é aceito. E essa consciência não te deixa arrogante, ela te torna humilde, porque você entende que não foi você quem construiu essa imagem restaurada, foi Ele, e por isso a glória é toda dele. Você começa a caminhar com leveza, com liberdade, com autoridade, não porque se sente melhor do que os outros, mas porque já não precisa mais provar nada para ninguém. Você já entendeu que é o olhar de Deus que sustenta quem você é. Essa restauração também afeta a forma como você enxerga os outros, porque quem é curado da sua própria visão distorcida, para de julgar, para de competir, para de se comparar, passa a amar de forma mais profunda, a servir com mais empatia, a liderar com mais compaixão, porque sabe o que é ser tocado por um amor que reconstrói por dentro. Se hoje você sente que está quebrado por dentro, que se perdeu de si, que não se reconhece mais, saiba disso. Deus não quer apenas te usar, Ele quer te restaurar. Ele não está interessado só no que você faz, mas em quem você é. E Ele quer que você se veja como Ele te vê, com graça, com verdade, com amor. Porque a verdadeira intimidade com Deus não apenas te aproxima dele, ela te reconcilia consigo mesmo. O silêncio de Deus e a música do Espírito. Há fases em que tudo o que você ouve é o silêncio. Você ora e não sente resposta. Você busca e não encontra o que esperava. Você chora, mas o céu parece quieto demais. É como se Deus tivesse se calado. E esse silêncio, para muitos, soa como abandono. Como se Deus tivesse se afastado. Como se sua voz não fosse mais suficiente. Como se a intimidade que um dia existiu agora estivesse distante demais para ser alcançada novamente. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é ausência, é linguagem. E para entender essa linguagem, é preciso afinar os ouvidos da alma, porque no silêncio, Deus não para de falar. Ele apenas começa a falar de um jeito mais profundo. O silêncio de Deus ensina. Ele revela o quanto você depende de sensações para acreditar. Mostra quantas vezes sua fé foi baseada em emoções passageiras. No silêncio, Deus limpa a alma das distrações. Ele permite que você encare suas perguntas, suas crises, suas feridas abertas, sem fugir delas. Ele não cala para te punir. Ele cala para que você escute o que está dentro de você. E quando você escuta, descobre que há uma melodia sendo tocada ali. Uma música que não se ouve com os ouvidos, mas com o espírito. Essa música é feita de memórias que Deus resgata, de promessas que ainda ecoam, mesmo quando tudo parece parado, de versículos que brilham dentro de você, mesmo quando o ambiente ao redor está escuro, de paz que insiste em permanecer mesmo sem explicação, de uma certeza inexplicável de que Ele está perto, mesmo quando você não sente. Essa música não tem ritmo acelerado. Ela é lenta, serena, quase imperceptível no início. Mas com o tempo, ela se torna parte de quem você é. O silêncio também revela a maturidade da fé, porque é nele que você aprende a permanecer, a continuar orando mesmo sem sentir, a continuar confiando mesmo sem respostas, a continuar amando mesmo sem recompensas. A intimidade se aprofunda justamente nesse lugar, quando você descobre que a presença de Deus não depende da sua percepção. Ela simplesmente é, mesmo quando você não ouve, mesmo quando você não vê. Há coisas que Deus só constrói no silêncio, porque o silêncio exige confiança, exige entrega. Ele é o deserto onde a fé é purificada, onde a alma se despede das muletas emocionais, onde você aprende que o amor de Deus não precisa se manifestar o tempo todo em forma de resposta. Às vezes, ele se manifesta simplesmente em permanecer ao seu lado, em silêncio, sustentando você mesmo sem dizer uma palavra. E nesse processo, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir o Espírito, não com os ouvidos naturais, mas com o coração. Começa a perceber que as pausas de Deus
São espaços onde o Espírito Santo dança dentro de você. Começa a entender que há oração mesmo no silêncio, que há resposta mesmo na espera, que há direção mesmo quando o mapa não está visível. Você aprende a perceber a voz de Deus em um olhar, em um vento suave, em um gesto inesperado de alguém, em um versículo que salta aos seus olhos num dia comum, em um pensamento que acalma, em uma lembrança que cura. Tudo isso é parte da música do Espírito, que só se ouve quando você aceita o silêncio como parte da melodia. Se você está passando por um tempo em que Deus parece calado, não fuja. Fique, respire, espere. Porque às vezes o silêncio é o prelúdio de uma revelação. Às vezes é o ensaio antes da nova canção. Às vezes é a pausa exata que prepara seu coração para ouvir o que você ainda não está pronto para escutar. A intimidade verdadeira aprende a dançar com esse silêncio. Aprende a escutar além do som. Aprende a confiar além da lógica. Aprende a adorar mesmo sem emoção. Porque já não depende do que sente, mas do que sabe. Deus está aqui, e isso basta. Quando as lágrimas viram linguagem divina, há momentos em que nenhuma palavra é suficiente, nenhuma oração parece expressar o que está acontecendo por dentro. Você se ajoelha, mas tudo o que consegue oferecer são lágrimas, não por falta de fé, não por fraqueza, mas porque há dores que não cabem em frases, sentimentos que não se explicam, feridas que sangram em silêncio. E nesse estado de absoluta vulnerabilidade, algo sagrado acontece. As lágrimas falam por você, e Deus entende cada uma delas como se fossem cartas abertas do coração. As lágrimas não são um sinal de derrota espiritual, são evidência de que a alma ainda sente, ainda clama, ainda reage. E quando você busca intimidade com Deus, Ele não rejeita essas lágrimas. Ele recolhe, Ele traduz, Ele responde. Porque onde a religião vê fraqueza, Deus vê sinceridade. Onde o mundo enxerga colapso, o céu vê abertura. Lágrimas são a oração dos que já não têm mais forças para palavras. E para Deus, elas dizem muito mais do que discursos longos. Existe uma linguagem no choro que só o Espírito Santo compreende, porque ele habita nos gemidos da alma. Ele interpreta os soluços. Ele se move entre os sentimentos desorganizados. Ele sabe o que aquela lágrima específica significa. Sabe se é saudade, se é medo, se é culpa, se é arrependimento, se é só exaustão. E ele não apenas entende, ele acolhe. Ele não espera que você se recomponha para ser ouvido. Ele escuta você exatamente como está. Em um momento de lágrima sincera, você está mais próximo de Deus do que imagina, porque é quando você se desmonta que Ele começa a reconstruir. Quando você larga as defesas, as máscaras, os argumentos e simplesmente chora na presença dEle. Você está mais perto do centro do coração de Deus do que em qualquer pregação eloquente. Porque ali, naquele instante cru e real, a intimidade acontece. Deus não quer só te ouvir, Ele quer te sentir. E nada revela tanto o que vai na alma quanto uma lágrima verdadeira. Jesus chorou. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, permitiu que as lágrimas escorressem. E com isso, Ele nos ensinou que não há vergonha no choro, que não há espiritualidade em reprimir emoções, que não existe maturidade sem honestidade. As lágrimas também são ferramenta de cura. Elas desintoxicam a alma. Elas liberam o que ficou preso por muito tempo. Elas são rios silenciosos que lavam memórias, quebram resistências, abrem espaço para o novo. Quando você chora diante de Deus, algo espiritual se move. O céu se inclina. O Espírito Santo se derrama com compaixão. E o que você pensava ser fraqueza se torna o portal para uma presença mais profunda. Você percebe que naquele chão molhado pelo choro está sendo refeito. Que enquanto o mundo pede que você se levante rápido, Deus te convida a ficar ali mais um pouco, para sentir, para curar, para descansar, e no tempo certo para se levantar. Mas agora leve, agora limpo, agora inteiro. E se você pensa que ninguém vê suas lágrimas no escuro do quarto, saiba disso. Cada uma delas está registrada no coração de Deus.
Nada do que você sentiu foi ignorado. Nenhum sofrimento passou despercebido. Nenhuma oração silenciosa foi esquecida. O que sai dos seus olhos chega ao trono dele. E muitas vezes é justamente essa lágrima que aciona o mover do céu. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais. Talvez tenha engolido lágrimas para não preocupar ninguém. Talvez tenha usado a fé como escudo contra a dor e agora ela escapa pelos olhos, sem controle. Não lute contra isso. Não reprima. Deixe fluir, porque Deus está nesse lugar. E Ele não veio para te cobrar. Ele veio para te abraçar. As lágrimas que você derrama na presença de Deus não são sinal de fraqueza. São selo de intimidade. E quem aprende a chorar diante do Pai, aprende também a se levantar com nova força. Porque cada lágrima rega uma promessa. Cada choro prepara um recomeço. E cada expressão da sua dor se transforma em instrumento de cura, nas mãos daquele que conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Deus muda primeiro o ritmo, depois o caminho. Muita gente busca intimidade com Deus, esperando mudanças imediatas, que as portas se abram rápido, que as respostas venham com clareza, que o caminho seja revelado de uma vez. Mas a verdade é que Deus quase sempre escolhe um processo diferente. Antes de transformar o cenário ao redor, Ele transforma o tempo dentro de você. Antes de te mostrar onde ir, Ele muda a maneira como você anda. Porque para Deus, a direção não é o primeiro passo. É o reflexo de um coração que aprendeu a andar no compasso da sua presença. Vivemos num mundo apressado, onde tudo exige velocidade, onde sentir-se parado é quase sinônimo de fracasso. Mas Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Ele não se move no ritmo da ansiedade humana, mas na cadência da eternidade. E quando você busca intimidade com Ele, a primeira coisa que você percebe é que o tempo muda. As pressões internas começam a silenciar. As urgências perdem força. E o que antes era correria se torna um caminhar atento, um respirar profundo, um permanecer. Essa mudança de ritmo parece desconfortável no início, porque sua mente quer respostas, mas Deus quer profundidade. Sua carne quer movimento, mas o espírito quer estabilidade. E então, começa um conflito silencioso dentro de você. Um lado quer avançar, outro sente que é hora de parar. Um lado quer decidir, outro reconhece que não sabe o suficiente. E é nesse conflito que Deus começa a ensinar. Ele mostra que nem toda pausa é perda, que nem toda espera é atraso, que o ritmo dele é diferente, porque o foco dele não é apenas o destino, é o seu interior. Enquanto você espera que ele abra portas, ele está organizando sua alma. Enquanto você pede direções, ele está ensinando seu coração a ouvir. Enquanto você quer resolver, ele quer aprofundar. Porque Deus não guia quem ainda não aprendeu a descansar. Ele não revela caminhos a corações agitados, porque sem paz, até os melhores caminhos viram fardos, e sem confiança, até as promessas se tornam peso. A intimidade com Deus muda o tempo antes de mudar a direção, porque a forma como você caminha importa tanto quanto o lugar para onde está indo. E Deus quer que você chegue lá inteiro, não ferido pela pressa, não cansado pela ansiedade, mas curado, leve, sensível à presença dele em cada passo. Com o tempo, você percebe que aquilo que parecia espera era, na verdade, preparo, que os atrasos eram proteção, que o silêncio era realinhamento, que os nãos foram desvios necessários para te impedir de entrar em lugares onde você ainda não estava pronto para estar. E mais profundamente, você entende que andar com Deus não é sobre velocidade, é sobre sintonia. Que Ele não quer apenas que você vá longe, Ele quer ir com você. Quando esse entendimento amadurece, a ansiedade perde o poder. Você começa a confiar no tempo de Deus, com mais tranquilidade, a viver cada dia com mais leveza, a reconhecer que a presença dele é mais valiosa do que qualquer conquista. E nesse estado de confiança, as decisões se tornam mais claras, as respostas chegam com mais paz, os caminhos se revelam com mais sabedoria.
porque agora o ritmo interior está alinhado com o coração do Pai. Talvez você esteja perguntando por que ainda não aconteceu, por que ainda não se abriu, por que ainda não andou. Mas e se a pergunta certa não for quando, e sim como? Como está o seu ritmo? Como está seu coração? Como está a sua escuta? Deus não tem pressa com quem Ele ama. Ele prefere te preparar por dentro a te ver se perder por fora. Ele prefere que você o conheça profundamente no meio do caminho, do que chegue rápido num lugar onde Ele não foi com você. Então, se tudo parece parado, silencioso, lento demais, talvez seja Deus ajustando seu compasso. Talvez Ele esteja te ensinando a viver no tempo dele. E quando isso acontecer, você vai ver. O caminho vai se abrir. Mas você já não será o mesmo. Porque antes de mudar a sua direção, Deus mudou o seu ritmo. E isso fez toda a diferença. A presença que reorganiza desejos. A intimidade com Deus não apenas conforta, ela transforma. E uma das mudanças mais profundas acontece nos seus desejos. Não de forma forçada, como se você precisasse suprimir vontades para agradar a Deus, mas de forma silenciosa e libertadora. Quando você se aproxima da presença, aquilo que antes parecia essencial começa a perder força. As coisas que antes dominavam sua mente e seu coração já não exercem o mesmo poder. É como se, pouco a pouco, os afetos fossem reposicionados. As prioridades fossem trocadas de lugar, e o que antes parecia urgente, agora parece pequeno diante de algo infinitamente maior. Esse processo não é moralista, é íntimo. Não se trata de regras, mas de rendição. Porque estar com Deus não te obriga a mudar. Estar com Deus te muda. Você não deixa de desejar certas coisas porque alguém te proibiu. Você simplesmente passa a desejar algo melhor, algo mais alto, mais puro, mais real. A presença dele revela o quanto seus desejos estavam adoecidos, o quanto sua fome estava desregulada, o quanto você tentava preencher o vazio com coisas que não têm substância. E quando você prova da presença verdadeira, seu coração descobre um novo sabor e não quer mais voltar ao que era antes. É nessa reorganização que a alma se cura, porque muitos dos seus conflitos internos vêm do fato de desejar intensamente coisas que te ferem, de correr atrás de sonhos que te afastam de Deus, de buscar amores que machucam, conquistas que te cansam, padrões que te sufocam. E quando você se vê no espelho espiritual da presença, percebe o quanto estava se sabotando. Percebe o quanto seus desejos estavam guiando sua vida para longe de quem você foi criado para ser. Deus não quer matar seus desejos. Ele quer curá-los. Ele quer reposicioná-los. Ele quer que você deseje aquilo que te constrói, que te liberta, que te aproxima dele. E isso só é possível quando você se permite ser transformado por dentro. Quando você para de lutar contra o que sente e começa a permitir que ele entre nesse lugar. Porque é aí, exatamente aí, onde mora o desejo, que a presença de Deus deseja fazer morada. E não se engane, isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. Um dia você sente vontade de orar. No outro, não. Um dia você deseja a presença mais do que tudo. No outro, se pega distraído, voltando aos mesmos padrões antigos. E está tudo bem. A transformação verdadeira acontece na constância, não na perfeição. O importante é permanecer, continuar buscando, continuar permitindo. Porque com o tempo você percebe, aquele desejo de Deus que parecia frágil, cresceu. Aquele anseio pela presença que era pequeno, se tornou o centro. E os outros desejos, que pareciam tão fortes, se tornaram apenas ruídos distantes. A reorganização dos afetos é um sinal claro de que Deus está te moldando, de que a intimidade não ficou na superfície, mas alcançou as raízes. E quando isso acontece, suas escolhas mudam. Suas palavras mudam. Seus relacionamentos mudam, porque seu coração foi redirecionado. Você já não corre atrás de qualquer coisa. Você já não se vende por qualquer afeto. Você já não vive à procura de validação. Você está sendo guiado por algo maior. Por um amor que ordena o caos interior
e devolve à alma sua verdadeira sede, sede de Deus. E é por isso que a intimidade com Deus não apenas consola, ela reorganiza, não apenas acalma, ela reposiciona. Porque quem anda com Deus começa a querer o que Ele quer, começa a amar o que Ele ama, começa a desejar o que realmente edifica. E nesse lugar a liberdade acontece, a leveza brota, a plenitude se manifesta, porque agora o seu coração está alinhado com o céu. E não há liberdade maior do que essa. Desejar o que cura, viver o que transforma, amar o que permanece. As provas mudam de significado. Quem busca intimidade com Deus não é poupado do sofrimento, é sustentado por dentro dele. A dor continua existindo, mas algo muda. O que antes parecia castigo, agora se revela como processo. O que antes era peso sem propósito, se transforma em instrumento de cura. O que antes gerava revolta, começa a gerar raízes, porque a presença de Deus não elimina as provações, mas redefine o que elas significam. A dor não some, mas agora fala. Fala de transformação, fala de rendição, fala de um amor que não livra do fogo, mas entra junto na fornalha. Antes da intimidade, a dor confunde. Você se pergunta por que Deus não te livra, por que permite certas perdas, por que parece tão distante nos dias escuros. Mas depois da intimidade, algo dentro de você se alinha. Você percebe que Deus nunca prometeu ausência de lutas, mas presença constante. E com essa consciência, o sofrimento ganha outra cor. Ele não paralisa, ele aprofunda, ele não esmaga, ele purifica. Ele te conduz para um lugar onde o consolo se torna mais forte do que a dor. A intimidade muda a forma como você vive as tempestades. Em vez de apenas pedir que tudo acabe, você começa a perguntar o que pode aprender. Em vez de culpar Deus pelo silêncio, você começa a buscar o que Ele está ensinando dentro da quietude. E então a alma amadurece. A fé deixa de ser infantil. A oração deixa de ser exigência e se torna entrega. Você aprende a confiar mesmo sem entender, a esperar mesmo sem garantias, a crer mesmo com lágrimas nos olhos. A presença de Deus não impede as perdas, mas sustenta o coração enquanto elas acontecem. Ela segura sua mão quando todos soltam. Ela sussurra ao seu espírito quando sua mente está cheia de vozes. E nessa presença, a dor se torna semente. Semente de um tipo de fé que não depende de milagres para continuar acreditando. Fé que permanece mesmo quando a bênção não chegou. Fé que permanece porque já entendeu que a maior recompensa não é o que Deus dá, é quem Ele é. As provas, depois da intimidade, deixam de ser interrupções e passam a ser parte do caminho. Você começa a perceber que foi naquele luto que sua fé ficou mais sensível, que foi naquela espera que sua confiança amadureceu, que foi naquele dia em que tudo deu errado que você aprendeu a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E de alguma forma misteriosa, você agradece, não pela dor, mas pelo que ela gerou, pelo que ela limpou, pelo que ela te fez enxergar. Isso não é masoquismo espiritual, é consciência, é sabedoria que nasce do quebrantamento. É você reconhecendo que não teria chegado onde chegou se tudo tivesse sido fácil, que não teria conhecido a profundidade de Deus se tudo tivesse sido leve, que não teria descoberto o que existe em você se não tivesse sido confrontado por provas que rasgaram seu orgulho, desmancharam seus planos e te colocaram de joelhos. E foi de joelhos que você encontrou a maior força, a presença que nunca falha. Se hoje você está passando por um tempo difícil, entenda, isso não é sinal de que Deus te abandonou. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser o sinal de que Ele está te puxando para mais perto, que Ele está tratando áreas profundas, que Ele está te preparando para algo que ainda não é visível, mas já é real. O que hoje dói, amanhã será testemunho. O que hoje te quebra, amanhã será estrutura. O que hoje parece injusto, amanhã revelará um propósito. Porque na intimidade as provas não deixam de existir. Elas deixam de ser inimigas. Passam a ser aliadas.
forjam, refinam, ampliam, e você segue, não porque tudo ficou mais fácil, mas porque agora, mesmo nas provas, você sabe, Deus está aqui. E quando Ele está, até o deserto floresce. A resposta de Deus é sempre Ele mesmo. Depois de tantos clamores, pedidos, jejuns, buscas intensas, há um momento em que você para. Um momento em que você se dá conta de que tudo o que você procurava, na verdade, era a presença dEle. Não a resposta que muda a situação. Não o milagre que resolve o problema. Mas Ele. Simplesmente Ele. Porque no fim da busca, você entende que a maior resposta de Deus é Ele mesmo. E quando essa revelação invade sua alma, tudo muda. O vazio que você tentava preencher com explicações desaparece. A ansiedade que te prendia à urgência de soluções se desfaz. O seu espírito repousa. Porque agora você não precisa mais entender nem controlar. Você apenas reconhece. Deus está aqui. E isso basta. Essa consciência não vem no começo da caminhada. Ela não nasce na pressa. Ela é fruto da intimidade, da jornada. Das noites em que você orou e não ouviu nada, mas mesmo assim continuou buscando. Dos dias em que tudo parecia parado, mas sua alma insistia em permanecer. Daquelas lágrimas que caíram sem testemunhas, mas que foram recolhidas no altar invisível da graça. Deus respondeu ali, não com palavras, mas com presença, não com fórmulas, mas com toque, não com soluções externas, mas com paz interior. E no fundo, é isso que o coração humano mais precisa. Mais do que uma direção clara, mais do que um alívio imediato, mais do que uma bênção pontual. O que cura de verdade é o encontro com a essência do Pai. É quando você entende que o que sustenta a sua fé não é o que Deus faz, é quem Deus é. Que a força não vem daquilo que você entende, mas daquilo que você sente quando está diante dele. Que a resposta não é um sim ou um não. A resposta é ele dizendo, em silêncio ou em sussurro, eu estou aqui, eu nunca saí daqui, e eu sou tudo o que você precisa. Muitos param na jornada por não receberem aquilo que pediram. Outros se frustram porque a promessa não se cumpriu do jeito que imaginaram. Mas os que perseveram descobrem a maior verdade espiritual. Quando Deus se dá, Ele dá tudo. Ele não é um meio para você alcançar algo. Ele é o fim. Ele é a fonte. Ele é o sentido. A cura que você tanto queria talvez ainda não tenha acontecido, mas a paz já chegou. O milagre pode ainda não ter vindo, mas a presença já está aí, morando dentro de você, sustentando, moldando, ensinando a confiar. E então, finalmente, você para de buscar por respostas específicas e começa a buscar por comunhão. Você ora menos por mudança e mais por permanência. Você canta menos para atrair bênçãos e mais para permanecer sensível. Você entende que a vida com Deus não é um caminho onde você recebe para crer. É onde você crê e por isso permanece, ainda que não receba tudo o que esperava. A resposta de Deus é sempre Ele mesmo, porque só Ele é suficiente, só Ele permanece, só Ele não muda. E quando essa verdade se firma no coração, nenhuma tempestade abala, nenhuma perda destrói, nenhuma ausência fere com a mesma intensidade. Você está em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque você foi visitado por alguém que é maior que qualquer problema, maior que qualquer dúvida, maior até mesmo que a sua necessidade de entender. Essa é a essência da intimidade. Quando você descobre que Deus não é o caminho para você ter o que quer, Ele é o próprio tesouro, a própria fonte, a própria eternidade, e quem tem Ele tem tudo, mesmo sem nada. Agora feche os olhos da alma, respire com o Espírito. Ouça no fundo da consciência essa voz suave dizendo, você não precisa correr mais, eu estou aqui. Essa é a resposta, e ela é suficiente.